É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Maria. E eis que estou convosco todos os dias. Amém, irmãos? Então, nós vamos hoje aqui dar sequência à nossa série de mensagens Ruídos, e hoje nós vamos falar sobre o silêncio de Deus. No domingo passado, olhamos, refletimos juntos sobre o silêncio dos amigos de Jó em relação a Jó, e hoje nós vamos olhar juntos para o silêncio de Deus em relação a Jó, essa questão do silêncio de Deus. Então, Jó capítulo 30, versículo de número 20. Jó. Obrigado, Rafa. Jó, capítulo 30 do livro de Jó, versículo de número 20. Todos encontraram aí, amém? Jó capítulo 30, versículo 20, a palavra do Senhor diz assim: Clamo a ti, ó Deus, mas não me respondes. Fico em pé, mas apenas olhas para mim. Clamo a ti, ó Deus, mas não me respondes. Meus irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, vai nos revelar um Deus que desde o princípio fala conosco. Um Deus que fala, um Deus que falou. Lá no primeiro capítulo da Bíblia, lá no iniciozinho da Bíblia, lá em Gênesis, diz que Deus falou, Deus disse: haja luz. E houve luz. Então as Escrituras, elas vão nos mostrar que tudo que foi criado, todas as coisas, vieram a existir, meus irmãos, por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus trouxe à existência todas as coisas. No começo da Bíblia, nós vamos nos deparar com esta verdade: Deus é um Deus que fala desde o princípio. Haja luz e houve luz. Somente Deus tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. De criar do nada. Deus criou do nada. Não havia nada e Deus criou tudo do nada, por meio da sua palavra. Esse é o Deus, meus irmãos, que nós, por meio das Escrituras, temos a oportunidade, o privilégio de conhecer esse Deus que fala. Mas nós estamos tratando a respeito do silêncio de Deus.
E, meus irmãos, a questão é, e quando esse Deus que fala, esse Deus que por meio da sua palavra criou todas as coisas, quando esse Deus que desde o princípio fala, decide ficar em silêncio, decide simplesmente não falar, se silenciar. Na Bíblia nós também vamos lidar com essa realidade, de um Deus que fala, mas também de um Deus que fica em silêncio. Jó, ele vai lidar com o silêncio de Deus, na sua experiência. O silêncio de Deus, meus irmãos, é uma das coisas mais difíceis de nós lidarmos e convivermos. Sabe aquela experiência quando você chama por Deus, quando você clama por Deus, quando você espera uma resposta de Deus, e a única resposta que você recebe de Deus é o silêncio de Deus. Sabe quando você ora e é como se você estivesse por meio da sua oração dando murros na porta do céu, esperando de Deus uma solução, uma saída, uma orientação, uma palavra, esperando que Deus de alguma forma se levante do seu trono e venha em seu auxílio, esperando algum movimento da parte de Deus. Mas a única coisa, meus irmãos, que você recebe de volta e experimenta é o silêncio de Deus. Que coisa, né, meus irmãos? O silêncio de Deus é uma das coisas mais perturbadoras que pode existir na nossa estrada, na nossa jornada, na nossa caminhada com o Senhor. Lidar com o silêncio de Deus é uma coisa extremamente difícil para nós, que somos por natureza inquietos, impulsivos, agitados. Vivemos num mundo agitado, como nós vimos domingo passado, um mundo que está repleto de ruídos. Nós estamos o tempo todo sendo instigados, meus irmãos, a agir, a falar, a tomar decisões. O tempo todo você está sempre sendo instigado a decidir situações na sua vida. Mas de repente você olha para Deus e Deus está lá quietinho, no canto dele, sem se pronunciar sobre a situação que você está vivendo, sobre a realidade que você está enfrentando. E esse silêncio de Deus, ele provoca, ele causa em nós um sentimento de angústia muitas vezes. Um sentimento muitas vezes de insegurança. Nos sentimos inseguros quando Deus está em silêncio. O silêncio de Deus muitas vezes provoca em nós um sentimento de abandono, um sentimento de solidão, um sentimento de desamparo. Deus muitas vezes ele fica em silêncio na nossa vida. Não apenas com Jó, como nós vamos olhar aqui, mas outros personagens da Bíblia também experimentaram essa dura realidade que é lidar com o silêncio de Deus. Abacuque, meus irmãos, nós pregamos uma série inteira aqui na nossa igreja, tivemos essa oportunidade, foi uma experiência tremenda para mim, estudar o livro de Abacuque, e esse personagem tão intrigante das Escrituras que foi o profeta Abacuque, e Abacuque também teve que conviver e lidar também com o silêncio de Deus. Ele travou uma luta com Deus, meus irmãos. Foi um profeta que se atracou literalmente com Deus. A palavra Abacuque, nós vimos isso na série Abacuque, não sei se você lembra, mas o nome de Abacuque, o seu nome significa abraçar ou se atracar com Deus. Ele se abraça com Deus como se ele estivesse numa luta corporal com Deus. Ele está lutando com Deus. Ele está trazendo os seus questionamentos diante de Deus, porque ele olha para o que está acontecendo ao redor e ele não consegue ver um sentido para essas coisas. Ele não aceita aquilo que está acontecendo. Quando ele olha para o mundo e ele vê corrupção, ele vê tanta injustiça no mundo, meus irmãos, ele fica tomado por esse sentimento de indignação.
E o profeta Abacuque, lá em Abacuque 1,13, você não precisa abrir, mas só fazendo uma referência, uma breve citação, Abacuque 1,13, no capítulo 1, versículo 13, ele vai dizer o seguinte: teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. Por que toleras o perverso? Por que o Senhor tolera o perverso? Por que o Senhor fica calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Por que o Senhor fica calado enquanto os ímpios devoram aqueles que são justos? É uma expressão aqui, o profeta está expressando aqui a sua indignação. E meus irmãos, a indignação ela é legítima na nossa experiência. O cristão, às vezes, ele precisa olhar para a realidade, para o mundo à sua volta, tem coisas que nos causam indignação. E isso é normal. Se fosse o contrário, não seria normal. Porque aí nós estaremos conformados com esse mundo. Mas quando nós nos indignamos com certas coisas que acontecem nesse mundo, e coisas que estão fora dos eixos, coisas que nós devemos confrontar, realidades que nós temos que confrontar e dizer, as coisas não deveriam ser desse jeito, nós nos indignamos, como o profeta aqui, Abacuque, também se indigna. E ele tem que lidar com o silêncio de Deus. É como se Deus estivesse olhando toda essa situação e Deus decidisse não fazer nada. Ele está em silêncio. E Abacuque está travando essa batalha com Deus, porque ele precisa de uma resposta de Deus. Ele precisa de respostas para os seus questionamentos. Mas a única coisa que ele recebe de volta é o silêncio. Davi também, meus irmãos, experimentou isso, o silêncio de Deus. Davi, lá no Salmo, você não precisa abrir o Salmo 22, versículo 1 e 2, Davi vai dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite, e não recebo alívio. Eu clamo ao Senhor, e o Senhor não me responde. Meus irmãos, a nossa história com Deus também ela é marcada por silêncios de Deus, por muitos silêncios de Deus. E hoje nós vamos lidar aqui com essa ideia do silêncio, que está presente também na experiência do nosso personagem aqui, que é Jó. Jó também ele vai experimentar, ele vai lidar com essa dimensão do silêncio de Deus. E meus irmãos, quando nós olhamos para o livro de Jó, nós vamos perceber, é claro que isso você precisa ler com muita atenção para perceber que no livro de Jó existem 329 perguntas feitas por Jó. Jó, enquanto ele está falando de forma exaustiva, tem muita palavra sendo dita aqui em Jó, muito discurso aqui. Enquanto Jó está falando, meus irmãos, ele vai fazendo perguntas, são 329 perguntas, todas sem resposta. Todas sem respostas. Mas nós temos que aprender uma coisa com o silêncio de Deus, que Deus muitas vezes ele vai se revelar a nós por meio do seu silêncio. Deus vai se revelar a você por meio do seu silêncio. O silêncio de Deus, ele é pedagógico na nossa vida. Ele é pedagógico. E meus irmãos, o versículo 16 do capítulo 30 de Jó, vamos ler desde o 16 agora até esse versículo 20 que nós lemos. Capítulo 30 de Jó, versículo 16, a partir do versículo 16, vamos prestar atenção nas palavras de Jó, vamos tentar entender o que Jó está sentindo aqui. Vamos fazer esse exercício hoje, porque de repente você hoje vai se colocar no lugar de Jó. Você vai dizer assim, mas eu também estou sentindo isso que Jó está sentindo aqui. Eu estou experimentando isso. Olha só o que diz o versículo 17, enquanto a gente lê aqui, vai deixando Deus falar com você através da palavra dele que é viva, né? E ela vai mexendo conosco aqui à medida em que nós vamos lendo. O versículo do capítulo 30, nós vamos ler do versículo 16 ali até o 20. A partir do 16 ele diz, e agora esvai-se a minha vida,
Estou preso a dias de sofrimento. A noite penetra os meus ossos. É claro que aqui ele está escrevendo no estilo poético aqui, né? A estrutura do texto aqui é um texto poético, se trata de uma poesia. A noite penetra os meus ossos, minhas dores me correm sem cessar. Em seu grande poder, Deus é como a minha roupa, Ele me envolve como a gola da minha veste. Ele lança-me na lama e sou reduzido a pó e cinza. Clamo a Ti, ó Deus, mas não me respondes. Fico em pé, mas apenas olha para mim. Meus irmãos, nós estamos tratando aqui de um homem que é íntegro. O começo do livro de Jó vai dizer que Jó era um homem íntegro, era um homem correto, era um homem honesto, era um homem temente a Deus. Nós estamos aqui, meus irmãos, falando de um homem, Jó, de um personagem na Bíblia, que estava num patamar mais elevado, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista moral. Jó, para aquele contexto que ele vivia, para aquela geração, não havia ninguém como Jó. A Bíblia vai dizer que não havia ninguém como Jó. Ele era um homem acima da média. Ele era um ponto fora da curva. Ele era, meus irmãos, uma exceção à regra. Ele era um homem justo. Ele era um homem que se desviava do mal. Um homem que odiava o mal e que procurava fazer o bem. Ele era um homem correto, era um homem íntegro. E meus irmãos, esse homem, aos olhos de Deus, era um homem de um quilate que nós não encontramos muito facilmente. Ao ponto de Deus olhar para Satanás e dizer: Satanás, você viu meu servo Jó? Você viu meu servo Jó como ele me serve, como ele me agrada, como ele me teme? Você deu uma observada em Jó, Satanás? Uma conversa de Deus ali com Satanás. E Deus faz essa pergunta para Satanás: você observou meu servo Jó? Você deu uma olhada em Jó? Ele era um homem, meus irmãos, extremamente justo, correto, na sua postura, no seu modo de viver. Mas algo nós podemos aprender de forma bem simples e objetiva quando nós olhamos para esse drama que Jó está vivendo, em que ele precisa lidar com o silêncio de Deus. Apesar de ser uma pessoa íntegra, de ser um homem correto, ele mesmo vai fazer uma defesa disso no capítulo 31. Se você só virar a página da sua Bíblia para o capítulo 31, o versículo 4 e 6, esses dois versículos aqui, o livro de Jó ele é muito extenso, os capítulos são muito extensos, nós não temos tempo de ler tudo, mas só o versículo 6 e o versículo 4 ao 6 aqui do capítulo 31, Jó falando aqui: não vê ele os meus caminhos, o capítulo 31, versículo 4, não vê ele os meus caminhos, não considera cada um dos meus passos. Jó está falando aqui em relação a Deus, a forma como Deus está o vendo, está o enxergando. Se me conduzir com falsidade, se os meus pés se apressaram a enganar, que Deus me pese numa balança justa, e saberá que não tenho culpa. Por que Jó está dizendo isso, meus irmãos? Porque os amigos de Jó aqui estão acusando Jó. Estão olhando para Jó a partir de uma lógica. Qual lógica? A lógica da causa e efeito. Toda causa tem um efeito e todo efeito tem uma causa. Essa era a tese, a lógica dos amigos de Jó, quando eles estavam olhando para Jó e vendo Jó enfrentando o pior dia da sua vida, da sua existência, vendo Jó tendo que administrar aquele sofrimento, vendo Jó naquela situação. Eles pensam: Jó, se você está sofrendo, é porque você tem culpa. É porque você tem algum pecado escondido, você tem algum pecado oculto no seu coração, Jó.
Mas, meus irmãos, Jó está fazendo uma defesa aqui de si mesmo. Ele é um homem íntegro, correto. E ele diz, olha, eu estou fazendo uma revisão da minha vida e eu não vi em nenhum momento que eu tenha me desviado ou para a esquerda ou para a direita. Eu sempre procurei ser uma pessoa íntegra. E, meus irmãos, a causa do sofrimento de Jó não foi o pecado de Jó. Mas os amigos de Jó estavam olhando para Jó e dizendo, se você está sofrendo, é porque por trás do seu sofrimento tem uma causa. E essa causa é o pecado. A lógica da causa e efeito. Meus irmãos, nem tudo na nossa vida se explica a partir da lógica causa e efeito. Tem muita gente, muitos crentes que interpretam a vida a partir dessa lógica, dessa perspectiva, da causa e do efeito. Essa relação de causa e efeito. Uma vez um jovem bateu um carro, um exemplo bem prático aqui para a gente entender, né, essa ideia. Um jovem bateu um carro aqui na igreja alguns anos atrás. Pastor, eu bati o carro, será que eu estou em pecado? Será que o que foi? Por que eu bati o carro? Falei, de repente foi porque você não prestou atenção. De repente é porque você estava no celular. Você estava distraído. Ou porque alguém bateu em você, não tinha como você impedir. Aconteceu, simplesmente aconteceu. Nós estamos sujeitos a isso. A bater o carro, a nos envolvermos em algum acidente no trânsito. Nós vivemos num mundo de contingências, meus irmãos, onde as coisas acontecem. E não necessariamente precisa haver uma explicação de causa e efeito para isso. Por que está dando tudo errado na minha vida? Jó podia ter feito essa pergunta. Mas os seus amigos estão acusando Jó a partir dessa ideia, dessa lógica de que, Jó, você está escondendo alguma coisa aí, Jó. Para você estar sofrendo, você fez alguma coisa errada, Jó. Meus irmãos, nem tudo que acontece conosco na nossa vida tem uma explicação de causa e efeito. Tem coisas que nós não podemos simplificar dessa forma. Isso está acontecendo porque é espiritual. Pode ser que não seja espiritual. Porque tem a ver com o diabo. Pode ser que não tenha a ver com o diabo. Por que Jó estava sofrendo? Por causa de um duelo de Deus e o diabo. No começo de Jó a gente sabe o porquê do sofrimento de Jó, porque Jó passou por toda aquela aprovação. Mas Jó não participou daquela reunião. Jó não estava naquela conversa entre Deus e Satanás. Ele não estava lá, ele não sabia. Aquilo estava acontecendo num outro plano. Aquilo estava acontecendo por trás da cortina. Deus fechou a cortina, Jó não tinha acesso a essa informação. Mas no começo do livro de Jó nós vamos perceber que se trata de um duelo entre Deus e Satanás, uma conversa de Deus com Satanás, em que Satanás chega para Deus e diz, Jó te teme, ele te obedece, Jó é essa pessoa íntegra, porque o Senhor trata Jó muito bem, o Senhor tem cercado ele, tem colocado uma cerca de proteção ao redor de Jó, o Senhor protege Jó. Experimenta tirar essa cerca que o Senhor colocou ao redor de Jó, e eu quero ver se ele não vai blasfemar na tua face. E aí Deus tira a cerca. Satanás vem e atinge Jó em áreas vitais. Na sua família, é uma área vital da nossa vida, né? É uma área vital. Se tem uma coisa que nos desestabiliza é quando se toca na nossa família, é ou não é? Quando acontece alguma coisa com a sua família e isso não te desestrutura, é uma área vital da nossa vida, a família. E é exatamente ali que Satanás vai começar a investir, na família de Jó. Jó começa a ser provado nessa área vital da sua vida. Satanás então atua na família de Jó. Jó, ele é submetido a essa aprovação, depois ele perde todos os seus bens, e aí nós temos uma outra conversa que acontece entre Deus e Satanás, e Deus diz, Satanás, de onde vens? Repete a história de novo, de rodear a terra, né, tal. É isso que o diabo faz, ele está sempre atrás de uma brecha, né? Ele está procurando uma brecha, é assim que ele age no mundo hoje, ele estava procurando uma brecha. E aí Deus fala, viste o meu servo Jó? E aí Satanás diz, é porque o Senhor não tocou na saúde dele. Ele está bem, ele está saudável ainda. Mas toca na saúde dele. É mais uma cerca que Deus vai tirar agora ao redor de Jó.
a sua saúde, a sua integridade física. Toque na saúde de Jó, e aí sim eu quero ver se Jó não vai blasfemar na tua face. E meus irmãos, Deus colocava tanto a mão no fogo por Jó, que Deus olhou para Satanás e disse: pode tocar a saúde de Jó então, vai lá. E aí Jó começa a sair então em Jó feridas, tumores. Meus irmãos, que coisa interessante, né? Deus olha para Jó e Deus coloca a mão no fogo por Jó. Por isso que nós vemos que não se trata de um homem qualquer, se trata de alguém que realmente era diferenciado. Ao ponto de Deus colocar a mão no fogo por ele. Ele não vai blasfemar contra mim. Jó não vai falar uma palavra sequer ofensiva contra mim. E nós vemos que muitas vezes Jó, ele vai beirar a blasfêmia, ele vai chegar perto de blasfemar contra Deus, ele chega no extremo, no limite. Às vezes você está lendo a narrativa bíblica ali, Jó se queixando, parece que ele, a qualquer momento ele vai blasfemar. É exatamente essa ideia, meus irmãos. A história vai indo para um ponto, ela vai caminhando em direção a um ponto em que há uma tensão aqui. Se estabelece uma tensão aqui na narrativa, na história. E a gente fica naquela expectativa: será que Jó vai blasfemar? Será que ele vai falar alguma coisa que ele não deve falar? Será que ele vai ofender a Deus? Será que ele vai abandonar a Deus? A gente fica naquela expectativa. E eu fico imaginando também Deus, os anjos, Satanás, olhando para Jó com essa expectativa também. Será que ele vai blasfemar? E em muitos momentos, meus irmãos, ele chega perto disso. Mas ele não, em nenhum momento, Jó blasfemou contra o Senhor. Se trata de um homem íntegro, meus irmãos. E que agora, no versículo que nós lemos, está lidando com a questão difícil, que é a questão do silêncio de Deus. E o que o silêncio de Deus, meus irmãos, nos ensina, a partir dessa experiência de Jó? O que nós podemos aprender com o silêncio de Deus? O que o silêncio de Deus tem para nos ensinar aqui na experiência de Jó? O silêncio de Deus, meus irmãos, evidencia, demonstra para nós os limites da sabedoria humana. Os limites da sabedoria humana. A sabedoria humana, embora ela seja útil, tem muitas coisas que você aprende a partir da sabedoria humana que são coisas boas, do ponto de vista prático. É útil. Né? O que você aprende na faculdade, o que você está aprendendo lá no seu curso, no curso que você está fazendo, que você está aprendendo lendo muitos livros, o que você está aprendendo. A sabedoria desse mundo, ela é útil, ela tem a sua utilidade. Mas ela é insuficiente, meus irmãos, para responder aos dilemas humanos mais profundos. A sabedoria humana, ela chega num ponto em que ela não consegue mais ir adiante. E o silêncio de Deus na experiência de Jó vai nos mostrar e vai nos evidenciar, vai trazer à tona essa realidade de que a sabedoria humana, ela é limitada. O objetivo dos amigos de Jó, aconselhando Jó, tentando dissecar Jó, tentando dar um diagnóstico para o problema de Jó, tentando consertar a vida de Jó, tentando achar uma resposta para o que estava acontecendo de Jó. Tudo que os amigos de Jó falaram, meus irmãos, tudo o que eles falaram, vinha da sabedoria humana. Era fruto da sabedoria humana, da sabedoria convencional, da sabedoria religiosa convencional. Eles foram para Jó com uma cartilha, com várias anotações, respostas prontas, respostas decoradas, clichês, chavões, para tentar lidar com um dilema que estava fora do alcance deles. E Deus vai dando espaço. A gente percebe que Deus deixa eles falar. Deus não fala.
no meio, nos capítulos que nós vimos ali desde domingo passado, e vai até ali o capítulo 38, a gente vê muita conversa, muito discurso, e Deus está quietinho. Deus está no canto dele, Deus está deixando ali eles gastarem saliva com Jó. Essa é a atitude de Deus em relação a Jó. Deixa eles falarem, fala. Fala tudo o que vocês têm para falar aí. Sabedoria humana. Ela é útil, mas ela não é suficiente. E aí nós precisamos, meus irmãos, nos voltar para uma outra sabedoria, que é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, ela é mais elevada em relação à sabedoria deste mundo. A sabedoria humana. A sabedoria de Deus, ela é muito mais elevada. E, meus irmãos, uma tendência que nós temos quando nós estamos diante de uma situação muito complexa é usar muitas vezes da sabedoria convencional. Usando um exemplo muito simples. Toma um comprimido que resolve. Toma uma aspirina que resolve. Ora que resolve. Às vezes não é oração, meus irmãos. Às vezes seu filho não está precisando de oração. Seu filho não está precisando de oração. Seu filho está precisando de abraço, de afeto, de compreensão. Às vezes essa pessoa que você está tentando ajudar não está precisando de um sermão. Ela está precisando que você empreste o ouvido para ela. Ela está precisando desabafar. Abrir o coração com alguém. Ela não encontrou essa pessoa para quem ela pode abrir o coração e tratar das questões mais profundas do seu coração. Então, nós temos que tomar cuidado com os clichês. Um exemplo de clichê muito comum que a gente usa para lidar com uma situação complexa às vezes, né? A gente faz, não que isso não seja verdade, tá, meus irmãos? Não me compreendam mal, tá? Mas uma coisa que é muito fruto da nossa experiência cristã, da nossa bagagem cristã de vida. Quando alguém está passando uma situação muito difícil, a gente não sabe o que dizer para aquela pessoa, para ajudar ela. Deus está no controle. Aí essa pessoa que ouve, eu fico imaginando ela dizendo assim, eu sei disso. Mas o que ela precisa ouvir nessa hora não é que Deus está no controle, embora ela saiba disso. Chega um momento que Jó olha para os seus amigos aqui, e ele diz assim, tudo que vocês estão falando eu já sei. Eu já conheço essa história, eu já conheço essa conversa. Tudo que vocês estão falando para mim aqui eu sei de cor. Vocês não precisam falar porque está se tornando enfadonho, está se tornando cansativo essa história. Porque vocês estão repetindo a mesma história. Eu já ouvi essa conversa em outro lugar. É o mesmo discurso de sempre. É o discurso da religião, é o discurso da sabedoria convencional, é o discurso do senso comum. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós temos que, como eu gosto de falar, levar o assunto para casa e dormir com aquele assunto. A sabedoria não está quando nós falamos, mas ela está quando nós nos silenciamos, quando nós meditamos, quando nós refletimos mais. Sábio é aquele que reflete mais. Do ponto de vista bíblico, sábio é aquele que medita na palavra de Deus. É aquele que reflete muito mais nas coisas que acontecem. Você tem que maturar as coisas. Leva para o coração, conversa com Deus, vai pensar, vai refletir. É assim que a gente vai lidando com as questões da vida. Reflita mais. Você tem refletido sobre tudo que está acontecendo hoje na sua vida, na sua experiência hoje, na sua caminhada com Jesus? Você tem tirado um tempo para refletir o porquê você está vivendo o que você está vivendo, está passando pelos dilemas que você está passando, está tendo que lidar com questões que você hoje está lidando, que você nunca sonhou, nunca pensou que hoje você
iria se deparar com essa realidade, e hoje você está se deparando com essa realidade. Você nunca pensou que a sua vida chegaria, que a vida, ela te colocaria nessa situação, e você chegou nessa situação, você tem que lidar com isso, mas reflita no seu caminho, reflita no caminho que você está fazendo, repense o seu caminho, a sua trajetória, olhe para os seus passos. O livro de Provérbios, que o livro de Jó também faz parte desses livros que são chamados livros de sabedoria, livros sapienciais, eles sempre estão nos chamando, meus irmãos, para olharmos com mais atenção. Veja por onde você anda. Sabedoria. Veja para qual direção a tua vida está indo. Veja para qual direção o teu casamento está indo. Veja para qual direção a tua vida com Deus está indo. Os teus relacionamentos, eles estão caminhando para qual direção? Sabedoria bíblica. Olhe para os seus passos. Veja como você caminha, como você anda na história. Como está sendo a sua história com Deus. Que história você está construindo, está escrevendo com Deus. Como é que está sendo a sua vida. Para onde é que você está olhando, para onde é que você está indo. Essa situação de Jó, meus irmãos, não se resolvia com sabedoria convencional. A resposta não estava nos livros de teologia. Não estava numa biblioteca. A resposta para o dilema de Jó estava no silêncio. Porque diante do mistério, que é o sofrimento humano, e diante do mistério maior ainda do que o sofrimento humano, um mistério muito maior é o próprio Deus. Diante do mistério que é o próprio Deus, nós muitas vezes precisamos nos aquietar e apenas contemplar. Contemplar. Lá em Abacuque também está escrito: aquieta-te, aquieta-te e sabei que eu sou Deus. É na quietude, é no silêncio que você vai conhecer a Deus. É na experiência, vivendo essa experiência do silêncio de Deus, que nós vamos percebendo, meus irmãos, que a sabedoria humana, ela é limitada. Ela é limitada. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com as vozes que estão nos envolvendo hoje. As vozes da sabedoria humana, que muitas vezes trazem mais angústia para o nosso coração do que trazem alívio ao nosso coração, quando nós estamos passando por uma situação difícil. Tudo que os amigos de Jó falaram para Jó serviu para agravar mais o seu sofrimento. Eles queriam melhorar a situação de Jó, mas querendo melhorar, eles acabaram piorando, tornando pior ainda o sofrimento de Jó, na tentativa de tentar ajudar Jó. E é isso que a sabedoria humana faz. Por mais que ela tenha uma boa intenção, ela tenha uma boa causa, muitas vezes ela vai chegar num ponto em que ela vai bater como que numa parede. E nesse momento, meus irmãos, nós temos que lembrar que a sabedoria de Deus, ela é infinitamente maior do que a sabedoria humana. Todas as falas dos amigos de Jó nascem desta presunção, desta tentativa de tentar jogar luz sobre o sofrimento e dilema de Jó com base na sabedoria convencional. Jó estava sofrendo, mas não porque ele cometeu pecado. E ele não cometeu pecado e por isso estava sofrendo, e também ele não estava sofrendo e por causa do sofrimento ele pecou. Não, não era essa a situação de Jó. Nem tudo o que acontece na nossa vida, meus irmãos, pode ser explicado com base nessa lógica da causa e efeito. Essa é talvez a maior lição que nós podemos aprender com o silêncio de Deus na experiência de Jó. Talvez seja a maior lição que nós podemos aprender. Que a razão humana não dá conta de explicar o sofrimento
a vida e tudo aquilo que envolve também a nossa vida. Não dá conta. A sabedoria humana, ela é limitada. Nem tudo que acontece na nossa vida precisa de uma explicação. Isso não tira um peso de cima dos nossos ombros? Não tira. No momento da dor, do sofrimento, da angústia, saber que nem tudo que acontece conosco precisa de uma explicação lógica. A sabedoria humana não dá conta de explicar. Essa talvez seja a maior lição que nós podemos aprender, que a verdadeira sabedoria não se encontra nesse mundo e na agitação desse mundo, e não está também na mente ou na boca daqueles que se arrogam e que se acham os sábios, os eruditos, os inteligentes, aqueles que têm resposta para tudo. Porque, meus irmãos, esse é um problema também quando muitas igrejas se colocam nessa condição. Eu vejo muitas igrejas hoje, líderes, pastores, se colocando nessa condição de ter resposta para todos os problemas da humanidade. Resposta para tudo. Isso é uma presunção, achar que temos resposta para todos os problemas, todas as situações. Tem pessoas que vêm conversar comigo no meu gabinete pastoral, fora do gabinete pastoral, e eu vou conversando, eu vou vendo que elas estão diante de um drama, de um dilema existencial, diante de um dilema tão profundo, meus irmãos, e que eu me vejo sem palavras. A única coisa que eu consigo dizer, eu quero mergulhar nessa dor. Eu quero experimentar contigo um pouco dessa dor, um pouco desse sofrimento. Eu quero estar ao seu lado, simplesmente estar ao seu lado. Enquanto você atravessa esse vale, o vale da sombra da morte, eu quero de alguma forma estar ao seu lado para experimentar com você um pouco da sua dor. Estar ao seu lado. Muito mais do que trazer uma resposta pronta. O silêncio de Deus no livro de Jó nos ensina isso, meus irmãos. Que nós temos que tomar cuidado com as vozes humanas. Porque muitas vezes as vozes humanas, elas abafam a voz de Deus. Elas nos impedem de ouvir a voz de Deus. Qual é a voz que você tem ouvido? Qual é a voz que tem falado mais alto nesses últimos dias? Na sua consciência. Qual é a voz que tem gritado mais alto aí dentro do teu coração, meu irmão? Qual é a voz? Você consegue identificar, você consegue perceber que voz é essa? Jesus, ele tinha tanto discernimento. Eu gosto de olhar para Jesus nessa questão do discernimento, porque Jesus sabia identificar atrás da voz humana, quando estava ali por detrás da voz humana, a voz de Satanás. E uma experiência que eu gosto muito de lembrar é quando Pedro chega para Jesus, quando Jesus estava falando que era necessário que ele fosse morto, era necessário que o Filho do Homem fosse crucificado, morresse, que isso era necessário. Pedro, com a melhor das intenções, ele olha para Jesus e ele diz: isso de maneira alguma vai te acontecer. E aí Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Quem é que falou isso? Foi Pedro ou foi Satanás? Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, porque cogitas as coisas desse mundo e não das coisas do alto. Para trás de mim, arreda, Satanás. Por que Jesus ele consegue, meus irmãos, discernir que por trás da fala de Pedro estava ali a voz de Satanás? Discernimento. Jesus conseguiu discernir que não era Pedro que estava falando, mas era o diabo, o próprio Satanás, o adversário que estava falando ali na boca do seu apóstolo, do apóstolo Pedro. O mesmo Pedro que momentos antes tinha tido uma revelação gloriosa e grandiosa, e que disse: tu és verdadeiramente o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para ele e diz: nota 10, passou no Enem. Respondeu a questão, gabaritou a prova, é isso aí. Eu sou mesmo o Filho do Deus vivo. E Pedro, não foi você que falou isso, viu? Foi o Pai que te revelou isso. O mesmo Pedro que momentos antes foi ali, recebeu de Deus, foi porta-voz de uma verdade.
Agora, momentos depois, ele é porta-voz de uma mentira. O diabo se utiliza de Pedro como seu instrumento. E Jesus consegue perceber isso. Você consegue perceber quais são as vozes que tem falado na sua mente aí, ao longo desses últimos dias, no decorrer da sua vida? Qual é a voz que você tem dado ouvido nesses últimos tempos? É uma lição que eu posso aprender com Jó. Ele está ouvindo os seus amigos. Ele está, por um lado, ouvindo essas vozes da sabedoria humana, mas ao mesmo tempo Jó está tendo que lidar com o silêncio de Deus. Que dilema, né, meus irmãos? De um lado, a sabedoria humana, do outro, o silêncio de Deus. E nós muitas vezes nos encontramos assim, nesse mesmo lugar de tensão. Tensão. Porque o silêncio de Deus nos coloca diante dessa realidade. Mas a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. A chave da sabedoria é temer ao Senhor. Temer a Deus, admirá-lo, contemplá-lo, amá-lo, respeitá-lo, obedecê-lo. Esse é o princípio da sabedoria, meus irmãos. É olhar para Deus e perceber que Deus está muito acima de nós. Que o nosso Deus está acima, Ele está num lugar muito mais elevado do que nós, seres humanos mortais. E que diante de Deus nós somos insignificantes. A sabedoria desse mundo é pequena, insignificante, quando comparada à grandeza de Deus, à majestade de Deus, à glória de Deus, à sabedoria de Deus, à beleza de Deus. Então, temer a Deus, meus irmãos, esse princípio da sabedoria, que é o temor do Senhor, envolve este olhar para Deus, este olhar que contempla Deus em toda a sua beleza, em toda a sua grandeza, em toda a sua santidade. E é a partir daí, meus irmãos, que nós nos tornamos sábios, quando nós aprendemos a temer ao Senhor. Você teme o Senhor? O temor do Senhor está no seu coração, está no meu coração. Será que o temor do Senhor habita os nossos corações? Meus irmãos, essa é uma oração que eu faço e convido você a fazer também. Senhor, que o teu temor cresça dentro do meu coração. Eu quero que o teu temor cresça no meu coração. Cada dia mais, que ele cresça. Eu quero temer ao Senhor. Eu quero contemplar ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Meus irmãos, o silêncio de Deus tem essa grande lição para nos ensinar. Que nós precisamos sempre lembrar que a sabedoria humana, ela passa, ela é limitada, mas a sabedoria de Deus não. Eu gosto de uma experiência do filósofo e teólogo Agostinho de Hipona, né? Que ele conta que ele estava na beira da praia, caminhando, passeando. De repente ele vê um menininho com um baldinho na mão, e aquele menininho cavou um buraquinho na beira da praia, e com aquele baldinho, aquele menino foi até a praia, e quando ele chegava na praia, no mar, ele enchia aquele baldinho de água, e ele vinha correndo para encher aquele buraquinho. E esse menino fez várias vezes esse movimento. Pegou o baldinho, ia até o mar, enchia o baldinho de água e trazia para encher o seu buraquinho. Muitos pais já brincaram com o seu filho, né? Eu já brinquei muito na praia, as oportunidades que eu tive com a Esther de encher um buraquinho de água. E Agostinho, ele olha para aquela situação, ele se depara com aquela realidade, aquela cena, e ele diz que Deus fala com ele naquele momento. E Deus fala para Agostinho e diz o seguinte: assim é o homem tentando me entender. O homem tentando entender Deus é como se ele tentasse colocar o oceano dentro de um buraquinho. E Deus
falou com Agostinho e disse: Agostinho, aquele menino é você tentando me entender. É você ali, aquele menininho, tentando colocar todo o oceano dentro de um buraco tão pequeno, dentro de uma mente tão finita, tão limitada. Nós queremos abarcar aquilo que é infinito e ilimitado, que é o nosso Deus e a sua sabedoria. Meus irmãos, nós precisamos descansar na sabedoria de Deus, confiar na sabedoria de Deus. Deus sabe o que faz e para que faz, por que Ele faz, Ele sabe. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Toda a sabedoria vem de Deus. Se o ser humano se distingue dos animais nessa questão da sabedoria, da sua inteligência, de serem seres racionais, inteligentes, capazes de criar tantas coisas, é porque herdaram de Deus essa capacidade. Um fragmento, apenas um fragmento, que aponta para Deus. Mas, meus irmãos, precisamos lembrar que a sabedoria de Deus está muito para além da sabedoria deste mundo. Podemos aprender isso. Quando você estiver vivendo um dilema, ou diante de um dilema, e estiver lidando com o silêncio de Deus, lembre-se disso. Lembre-se disso. Tome cuidado com as vozes que estão cercando você hoje. Eu quero encerrar trazendo o exemplo de Jesus. Por que Jesus? Porque Jesus, ele não é a exceção. Jesus também experimenta o silêncio de Deus. E aonde que Jesus experimenta o silêncio de Deus? Na cruz. Quando ele estava na cruz, pagando o preço pelos nossos pecados, ele grita, ele clama, ele brada, ele chama pelo Pai. Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus na cruz, ele vai experimentar o silêncio de Deus. Lá em Mateus 27, 46, ele brada, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus na cruz vive um momento de solidão. Ele se sente sozinho. Ele se sente abandonado. Ele se sente desamparado. Embora o Pai estivesse ali. Embora o Pai estivesse ali assistindo. Ele decidiu ficar em silêncio. Meus irmãos, naquele momento, o silêncio de Deus significou a nossa salvação. Por que Deus não interviu? Por que Ele não tirou e não arrancou Jesus da cruz? Porque se Ele fizesse isso, nós estaríamos perdidos para sempre. Não haveria esperança para nós. Não haveria salvação para nós. Não haveria esperança para nenhum de nós. Então Jesus experimenta na cruz talvez o pior de todos os silêncios que podem estar descritos na Bíblia. Muito pior do que o silêncio que os profetas e até mesmo Jó experimenta. Jesus na cruz experimentou. O nosso Salvador veio a esse mundo para isso, para se identificar conosco, para caminhar conosco, para estar do nosso lado em meio aos períodos mais sombrios da nossa vida. Ele veio para isso, para se identificar conosco. Se você está lidando com o silêncio de Deus, saiba de uma coisa: Jesus também experimentou o silêncio do Pai. Por nós, por amor a nós, para que se cumprisse o plano de redenção, para que o mundo pudesse ser salvo, Jesus precisou na cruz experimentar o silêncio de Deus. Vamos aprender com o silêncio de Deus. Vamos deixar que Deus se revele a nós por meio do seu silêncio.
Vamos aprender com o silêncio de Deus, porque o silêncio de Deus, ele é pedagógico. Ele nos ensina muito, nos ensina sobre quem Deus é e nos ensina sobre quem nós somos. Você, pai, vai explicar para o seu filho, uma situação complicada, difícil, complexa. O seu filho de 2, 3 anos, 4, 5 anos, vai explicar para ele. Ele não vai entender. Nós somos assim também, meus irmãos. Somos assim. Às vezes a vida parece tão complexa para nós, né? Tão difícil de lidar, porque a vida é assim, a vida é dinâmica, a vida não é uma ciência exata, a vida não tem que funcionar do nosso jeito, a vida, ela é assim. Ela tem suas tempestades, né? A vida é assim, mas nós temos que aprender com o silêncio de Deus. Amém? Vamos colocar de pé. Eu quero orar por você, quero orar com você. Talvez você está vivendo esse momento, talvez você tenha clamado a Deus, você tem chamado por Ele, você tem gritado aí dentro do seu coração, você tem lutado com Deus. Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida? Ou por que o Senhor permitiu isso ou aquilo? De repente você tem, isso é bom, isso é legítimo. É bom você ser sincero com Deus, você ser honesto com Deus em relação àquilo que você está sentindo, em relação àquilo que você está pensando. Traga diante de Deus os seus questionamentos, traga diante de Deus os seus conflitos, as suas dores, os seus dilemas mais profundos. Apresente isso diante de Deus. Deixa Deus te conduzir, deixa Deus cuidar de você em meio ao silêncio dele. Ele continua te carregando nos seus braços, ele continua te cuidando de cada detalhe da sua vida. Em meio ao silêncio de Deus, você pode contar com o cuidado de Deus. Deus está cuidando de tudo, meus irmãos. Ele está cuidando do seu povo, Ele está cuidando de você, Ele cuida de nós. Embora muitas vezes Ele não se pronuncie como nós esperamos que Ele faça. Vamos aprender com o silêncio de Deus. Domingo passado, o silêncio dos amigos de Jó. Esse domingo, o silêncio de Deus. Domingo que vem, o silêncio de Jó. Momento de Jó agora ficar em silêncio, para começar a ouvir a voz de Deus. Precisamos ouvir a voz do Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor esteja nesse momento, Deus, fortalecendo aqueles que estão se sentindo fracos na caminhada, Senhor. Aqueles que estão se sentindo debilitados, aqueles que por alguma razão, algum dilema que estão vivendo, algum conflito interior, estão se fazendo perguntas, Senhor Deus, estão vivendo um momento de questionamentos. Ajude essa pessoa a esperar no Senhor, a confiar no Senhor, até que o Senhor conserte as coisas, até que o Senhor coloque tudo nos seus devidos lugares. Nos ajuda, Senhor, a confiar no Senhor, a calar todas essas vozes, Senhor, que são vozes humanas e que vêm da sabedoria humana, mas que não dão conta, Senhor, de trazer qualquer resposta satisfatória ao nosso coração, ou de amenizar a nossa dor, de acalmar o nosso coração, de trazer qualquer alívio, Senhor, ao nosso coração. Nos ajuda a lidar com essas vozes, Senhor, e muitas vezes repreender essas vozes, Senhor Deus. Repreender, como Jesus, como o Senhor fizeste quando estivesse nesse mundo, repreendendo a Satanás. Essas vozes que muitas vezes falam na nossa mente, Senhor, para nos confundir, Senhor, para nos oprimir. Mas nós queremos ouvir o Senhor e queremos aprender com o Teu silêncio, Senhor. Ajuda-nos a aprender com o Senhor, Deus. Enquanto estivermos passando por momentos de escuridão,
de trevas. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a confiar em Ti, Senhor. Nós queremos confiar no Senhor e somente no Senhor.